Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Meus irmãos, esse vídeo é o segundo vídeo da playlist Gotas de Entendimento. Eu estarei trazendo vários vídeos como esses aqui e estarei colocando nessa playlist Gotas de Entendimento, tá bom? Lá já tem a playlist das parábolas, que eu vou dar sequência, ainda faltam algumas para terminar. Temos a leitura do livro de Mateus. As leituras dos capítulos, elas são um pouco mais demoradas, mas estarei gravando agora o capítulo 6 do livro de Mateus. E nesse segundo vídeo aqui, do vídeo Gotas de Entendimento, eu quero dar sequência no entendimento que eu iniciei no primeiro vídeo, falando sobre a questão de renovarmos o entendimento ao lermos o livro Bíblia. Se a gente parar para pensar que o livro Bíblia foi escrito para cegos, né? Como eu disse no primeiro vídeo, você que assistiu, é interessante você acompanhar a linha de entendimento. Os homens que eram ungidos, que recebiam do Criador o talento dele para trazer a sua mensagem para as pessoas que não tinham relacionamento com o Pai, eles escreviam o que vinha de entendimento para que o povo pudesse depois ler e isso se propagar, né? Esses homens, eles escreviam para pessoas que não tinham compreensão da verdade, que não enxergavam o mundo espiritual. E tem um fato interessante, que é o caso de Nicodemos, né? Que o Salvador, quando ele se encontra com Nicodemos, que era um desses que era para ter, né, o talento, Nicodemos podemos dizer que é um daqueles que enterrou o talento. As pessoas, elas não veem por esse lado porque está tudo fermentado, né? As mensagens do Criador estão fermentadas nas mentes das pessoas, porque homens têm fechado o reino do Pai ao povo. Quando a gente fala ali das parábolas, a parábola do talento, ela é uma parábola que está se direcionando o Salvador inteiramente para as pessoas que receberam a compreensão do Criador para poder cuidar da noiva. Então, os talentos eram o espírito, né, do Criador. E aqueles homens ficavam cheios da sua presença e recebiam dele a sua verdade. E com isso eles escreviam para as pessoas que não compreendiam. E Nicodemos, quando a gente entende isso, foi um daqueles que recebeu esse talento, mas que enterrou. O próprio Salvador falou: tu és mestre, ou seja, você recebeu, porque se ele era chamado de mestre é porque ele recebeu do talento. E não entendes do que eu estou falando, ou seja, o Salvador tentou falar com ele de uma maneira já não tão para cegos, se afinal de contas ele era um mestre. O Salvador podia abrir um pouco mais o jogo com ele. E de repente ele percebe que Nicodemos estava tão em trevas quanto as pessoas que ele estava ensinando, ou seja, pessoas que não tinham compreensão. Então ele, como mestre, estava ali mantendo as pessoas em trevas, né? Por isso que o Salvador falou que aquele que segue um cego, que vai atrás de um cego, que tem um líder como um cego, cai no mesmo abismo que ele. E esse abismo, por muito tempo eu achava que era o inferno, que era essas coisas, mas não, é a falta de compreensão. Você passa a ser uma pessoa tão sem compreensão quanto o líder que você segue. É interessantíssimo esse ponto de vista. E quando a gente entende que o livro Bíblia foi escrito para cegos mesmo, então a gente começa a enxergar algumas coisas nesse livro que chamam a atenção. Na mensagem agora da leitura do capítulo 4 de Mateus, eu falei sobre a questão da tentação do deserto, que é uma passagem que é muito utilizada por muitas pessoas em suas pregações, que o Salvador foi tentado pelo diabo, né, que ele não cedeu, mas é interessante quando a gente começa a perceber o que está por detrás da letra, porque aqui é como se fosse um grito de socorro de Mateus. Porque eu te pergunto, como é que Mateus pôde escrever com tantos detalhes essa tentação? Será que ele estava lá no deserto junto com o Salvador? Ou foi o próprio Salvador que, quando saiu lá do deserto, chegou em Mateus e falou: pega uma caneta e um papel e escreve aí. Acabei de passar por um problema agora ali que precisa ficar relatado para as próximas gerações. Será que foi isso que aconteceu? Ou, como eu disse na leitura de Mateus 4, essa tentação do deserto é Mateus tendo a oportunidade de ver o que estava acontecendo. E é claro que ele não poderia escrever com todas as
letras o que estava acontecendo, porque senão esse livro não chegaria até nós. Nós temos que entender, que eu quero até gravar um Gotas de Entendimento sobre isso, que esse livro que está em nossas mãos, o livro Bíblia, ele chegou até nós por intermédio daqueles que mataram o Salvador. Se a gente analisar, que é isso que é ser racional, é analisar. Aqueles que o Salvador denuncia na parábola da vinha, que é outra parábola muito fermentada, parece que é para as pessoas não compreenderem mesmo o que aconteceu. Aqueles que lá são denunciados pelo Salvador, que mataram os servos, que eram os profetas, matou o filho, vamos ficar com a herança, vamos matar o filho, e de fato fizeram isso, depois, será que eles se converteram? Porque eles também mataram os discípulos, que são as testemunhas. Eles mataram. E aí? Quem é que sobrou para poder pegar as histórias todas, colocar em um livro e chegar até nós essas mensagens? Foram eles mesmos. O Salvador não falou que eles iriam viver da herança? Pois é. Pegaram as mensagens todas, fizeram um compilado, colocaram em um livro. Aí chama-se Bíblia, porque vem de biblioteca, são vários livros de cada autor ali. Aí colocaram tudo em um livro e agora entrega para o mundo. Só que nesse livro eles colocaram capítulos, versículos para nortear o nosso entendimento, esses semitítulos, colocaram a divisão da velha e nova aliança em lugar errado, a nova aliança começando enquanto o Salvador estava nascendo, uma blasfêmia aos olhos do Pai, coisa que o povo não entende. Como pode uma nova aliança se a velha ainda estava valendo? Impossível. Paulo fala sobre isso em Hebreus 9. Não pode haver uma nova aliança se o testador ainda está vivo, e o Salvador estava vivo. Foi no corpo dele que a lei se acabou. A lei que estava na pedra, porque depois foi colocado no nosso entendimento, no nosso coração. Mas a lei da pedra foi terminada no corpo dele. Então até ali, a velha maneira de se buscar o Pai, porque isso era a velha aliança, eram outras cláusulas. A velha maneira de se buscar ele acabou ali no madeiro. Porque após a ressurreição do Salvador, o povo começou a entender que iriam ter que buscar o Pai de uma outra maneira agora. Por isso que se chama nova aliança. Se fosse da mesma maneira, seria ainda a mesma aliança. Não haveria a necessidade de renovar a aliança, né? Então é necessário a gente entender que esse livro chegou até nós pelas mãos desses homens, só que todo fermentado. E aí eu pergunto, se Mateus aqui estivesse escrito de fato o que aconteceu, será que eles teriam deixado esse capítulo aqui? Mas agora esse capítulo aqui ele acaba sendo uma denúncia de Mateus. Olha, estão tentando corromper o Salvador, porque aqui fala que ele jejuou, depois ele teve fome. O Salvador, ele ia jejuar de comer comida física, por quê? Se o reino dele não é deste mundo. Se o jejum que agrada o Pai, os profetas falaram que não é o jejum de comida física, de práticas físicas, mas é o jejum de fazer o mal, de cessar o mal. Quando paramos de fazer o mal, é aí que de fato nos tornamos mais espirituais, mais parecidos com o nosso Pai que é Espírito, né? Então, ele jejuou dos fermentos daqueles homens. Tanto é que ele fala, quando eles falam para pegar a pedra, transformar o pão em pão, ele fala, eu como do pão que vem da boca do Pai. Você vê que ele fala do pão que vem da boca do Pai. Então aqueles homens estavam querendo que ele transformasse em pão o que eles estavam fazendo. Os rituais que eles estavam fazendo o povo, como por exemplo vender os animais lá no templo, era um ritual que o povo ia lá, levava, ainda comprava deles os animais. Não foi isso que o Pai pediu para fazer. Então aqueles homens queriam que o Salvador aceitasse isso. E tem a questão de que Mateus presenciou eles tentando matá-lo, e com certeza tentaram persuadi-lo a ele se matar, porque o Pai mandaria seus anjos para protegê-lo. E tem depois a terceira parte da tentação, que é o momento em que eles tentam fazer ele se render a eles. Seja como um de nós, venha se sentar no primeiro lugar das sinagogas. Você vai ser rei aqui com a compreensão que você tem, com o conhecimento que você tem. O povo vai te idolatrar. Só que o Salvador falou não, de maneira alguma. Adorarás somente ao Criador. Não foi para isso que eu vim aqui. Ele veio para expor as obras do diabo. E os diabos eram aqueles homens que aqui Mateus fala. É a tentação no deserto, o diabo tentando, ou seja, o diabo é aquele que estava afastando, né, o Criador da humanidade. E os diabos aqui eram os líderes religiosos que estavam fazendo o povo praticar rituais que não se chegava ao Pai,
estavam totalmente fermentados, o povo, e não conseguiam abrir os olhos espirituais. Então agora você entende essa questão de renovar o entendimento? Só nesse contexto aqui de Mateus 4, olha só como que já mudou. Já não é mais aquela tentação num deserto qualquer, que a gente tem na mente aquele deserto, que o Salvador está lá no deserto com o diabo, só ele o diabo, e na verdade não. Esse deserto aqui é Israel. O povo de Israel não foi separado do restante do mundo. Então o Salvador foi enviado lá, nesse deserto, para poder ser tentado por aqueles homens. E não cedendo, venceu. Conseguiu colocar aqueles homens no lugar deles perante o Pai. Agora, perante os cegos, esses homens ainda estão sentados nos primeiros lugares das sinagogas. Ainda estão guiando as pessoas, porque infelizmente eles conseguiram manipular a verdade do Pai para viver da sua herança e ainda continuam lucrando muito com a herança do Pai, porque o povo está seguindo a cegos e o povo continua cego. Eu espero que essa mensagem possa abrir o seu entendimento, essa gota de entendimento possa trazer luz para você, para que você acorde, ressuscite. Quanto mais pessoas ressuscitarem, mais homens que estão manipulando a palavra do Pai para se beneficiar. Muitos cegos também, tadinhos, aprenderam com os cegos e estão cegos. Eu espero que muitos líderes acordem com essas mensagens para nos ajudar a tirar dessa prisão as pessoas que estão sustentando a esses mercenários da fé. Que o Altíssimo abençoe a todos. Eu espero que essa gota de entendimento possa fazer sentido para você. Um forte abraço.